Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a circunferência, tratando do ângulo central e do ângulo inscrito. Primeira coisa, o que é um ângulo central? O ângulo central ele tem origem no centro da circunferência. Então lembrando que circunferência, pessoal, é só a linha. Então este é o centro da circunferência e nós temos um ângulo saindo desse centro. Então nós temos aqui o ângulo MON, que a gente pode representar assim, MON, com um chapéuzinho no O, porque é a origem desse ângulo. Esta parte da circunferência é chamada de arco da circunferência. E o arco, ele vai de M até N, ele pode ser representado dessa maneira. Nós podemos dizer que o ângulo MON é igual ao arco MN. Então, por exemplo, se eu disser para vocês que aqui nós temos um ângulo de 70 graus, o arco também mede 70 graus. Então, o que é o arco? O arco é esse pedaço da circunferência. Então, aqui nós temos um exemplo. Nós temos um ângulo central. Por que ele é central? Porque ele sai do centro da circunferência. É um ângulo de 110 graus. E aqui nós precisamos encontrar o valor do x. Este ângulo de 110 graus, ele tem as extremidades aqui em M e N, por exemplo. E esse pedaço de x é exatamente o ângulo de 110 graus. Então é muito simples. O arco é igual ao ângulo central. Nesse segundo exemplo, nós temos a medida do arco. Então imagine que nós temos um arco MN que mede 70 graus. Qual é a medida do ângulo MON? Ou seja, esse que está representado pela letra X. Também mede 70 graus, porque este é o arco do ângulo central. Muito bem. Agora vamos entender o que é o ângulo inscrito. Nós temos aqui um ângulo central, representado pela letra X. Por que ele é central? Porque o vértice dele está no centro da circunferência. Agora, o que é o ângulo inscrito? O ângulo inscrito, o vértice dele, a origem dele, pertence à circunferência e não está no centro, está em cima da circunferência. Então, nós temos um ângulo central e inscrito. Nós temos aqui também que esse pedaço é o arco do ângulo central. Nós sabemos que o ângulo central é igual à medida do seu arco. Só que o ângulo central também pode ser representado por 2 vezes o ângulo inscrito. Então, se eu quero achar o valor de x aqui, nós temos o ângulo inscrito que é de 50 graus. Então, o ângulo central, que eu estou representando pela letra C, pode ser escrito como 2 vezes o valor do ângulo inscrito, que é 50 graus. Então, o ângulo central é igual a 100 graus. E acabou. Nós encontramos o ângulo central através do ângulo inscrito. Já nesse exercício, nós temos o arco do ângulo central. Então, nós temos aqui este ângulo central e este daqui é o arco dele. Nós sabemos que o arco do ângulo central tem a mesma medida do ângulo. Então, se o arco mede 100, o ângulo também mede 100. Agora, pessoal, se o ângulo central ele é 2 vezes o ângulo inscrito, isso quer dizer que o ângulo inscrito é metade do ângulo central. Então, nós podemos escrever a seguinte relação. O ângulo inscrito, representado pela letra I, é igual ao ângulo central dividido por 2, pela metade. Então, o ângulo inscrito, por que ele é inscrito? Novamente, pessoal, porque o vértice dele pertence à circunferência, diferente do ângulo central. O vértice do ângulo central está no centro da circunferência. Então, vamos encontrar qual é o ângulo inscrito. O ângulo inscrito é o ângulo central, que mede 100, dividido por 2. E 100 dividido por 2 é igual a 50 graus. Muito bem? Então, vocês aprenderam a achar o ângulo central e o ângulo inscrito. Muito bem, agora nós temos alguns exemplos. Bom, nós temos aqui um ângulo central representado pela letra A. E nós temos aqui um ângulo inscrito representado por 20 graus. Nós precisamos encontrar a letra A. Então, observe. Nós podemos sempre usar aquela relação quando eles formarem o mesmo arco. Aqui tem um ângulo central e este daqui é o arco do ângulo central. Mas observe que esse arco do ângulo central também é o arco do ângulo inscrito. Este é o arco do ângulo central. Mas quando a gente desenha o ângulo inscrito, o arco deles são correspondentes. Sendo assim, nós podemos usar aquela fórmula que eu acabei de explicar. Como nós queremos achar o ângulo central, nós vamos fazer o quê?
Ângulo central é igual a 2 vezes o ângulo inscrito. O ângulo central, então, é igual a 2 vezes o ângulo inscrito mede 20. Então, o ângulo central é igual a 40 graus. Então, o A representa 40 graus. Muito bem, nós temos mais um exemplo. Nós temos aqui o ângulo central, que tem este arco. Nós temos o ângulo inscrito, que tem o mesmo arco que o ângulo central. E isso é o que nos permite usar essa relação. Se eu quero encontrar o ângulo central e eu tenho o ângulo inscrito, já que os dois têm o mesmo arco, então eu posso dizer o seguinte, que o ângulo central é igual a 2 vezes o ângulo inscrito. O ângulo central, então, é 2 vezes 40. Logo, o ângulo central vai ser igual a 80 graus. Então, o nosso B aqui representa 80 graus. Muito bem, pessoal. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço, tchau, tchau e até a próxima.